Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão invisível. Se você está sentindo um nó na garganta, um frio na boca do estômago, ou aquela ansiedade que chega do nada, como uma onda fria e súbita, eu preciso te dizer uma verdade que a maioria ignora. O pânico que te paralisa neste exato instante, talvez não seja seu. Há um segredo profundo, guardado nas tábuas de Thoth, sobre como a mente funciona como um espelho e como absorvemos o caos vibracional do mundo ao nosso redor, transformando a dor alheia em nosso próprio tormento interno. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo, porque o que vou te revelar agora é o conhecimento arcaico que Thoth, o mestre das leis, deixou para que pudéssemos finalmente cortar os fios invisíveis da preocupação emprestada. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? Você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida se eu nem sequer fiz nada para merecer essa avalanche de medo? Eu te entendo profundamente, meu querido. E essa sensação de impotência é a prova de que você está sendo afetado por uma frequência que não te pertence. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, permanecendo acorrentado ao medo coletivo. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas que sequer se concretizaram, vivendo dramas que são apenas projeções sombrias da mente maior. Essa é a primeira lição de Thoth. O universo é mental. Se tudo é mente, então a ansiedade é apenas uma manifestação de uma frequência mental que se acoplou à sua. Você é um receptor sintonizando a estação errada. O que o mestre ensinou sobre a lei da vibração, sobre o fato de que nada está parado e tudo se move, tudo vibra, é a chave para entender que a ansiedade que irrompe em seu peito sem razão aparente é o resultado de uma ressonância com a baixa frequência de medo que paira sobre a consciência coletiva, esperando para ser absorvida por corações despreparados e mentes sem um mestre interno. A grande revelação de Thoth, aquela que desintegra o pânico em um minuto, reside na lei da correspondência. Como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. O caos externo, o noticiário perturbador, as preocupações da sua vizinha, o medo do seu colega de trabalho, tudo isso busca um ponto de ancoragem no seu campo mental. Quando você se encontra em um estado de vulnerabilidade, de baixa autoestima ou de exaustão emocional, você abaixa suas defesas vibracionais e, inconscientemente, dá permissão para que essa névoa tóxica entre em seu templo sagrado. O corte que Thoth ensina não é uma oração superficial, é um ato de vontade, uma reativação do seu poder soberano sobre o seu próprio universo mental. É a declaração inabalável de que o que não é seu não pode residir em você. O que eu vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a existência, pois nos ensinamentos do mestre aprendemos que a mente não é um recipiente passivo, mas sim um laboratório alquímico. A ansiedade externa, quando a absorvemos, age como um veneno lento que corrói a clareza da alma. Thoth nos instrui a levantar o véu de Ísis, a olhar para a sombra e reconhecer a origem. Quando a ansiedade bate, a primeira pergunta que o iniciado deve fazer não é o que eu fiz de errado, mas sim quem está vibrando essa energia perto de mim, ou qual é a frequência coletiva que estou sintonizando. O corte é simples, mas exige disciplina e a compreensão de que você é a única autoridade dentro do seu círculo de ser. A lei da polaridade é a sua espada nesse combate invisível. Tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Onde há ansiedade, há a polaridade oposta, a paz absoluta. O truque do mestre é não lutar contra o medo, pois lutar contra ele é dar-lhe mais energia.
Toth ensina que a verdadeira maestria é a arte de mudar o polo. Quando você sente a frequência baixa da ansiedade tentando se instalar, você não diz, eu não quero sentir medo. Você afirma, eu ativo a frequência da calma inabalável e da soberania mental. É uma transmutação instantânea, um giro de 180 graus na chave vibracional do seu ser. Este é o ponto crucial, e a maioria das pessoas falha aqui. Elas tentam curar o sintoma, o pânico, sem reconhecer a causa, a absorção. Toth nos lembra que somos seres de pura luz, envoltos em um corpo denso que funciona como antena. Se essa antena não estiver calibrada na frequência mais alta, a do amor incondicional e da vontade consciente, ela captará o ruído estático do sofrimento humano. O corte de 1 minuto que Toth nos oferece é, na verdade, um retorno imediato à sua verdadeira essência, um reconhecimento de que você não é o medo, mas sim o observador que testemunha o medo. A profundidade dos ensinamentos de Toth sobre a mente é vasta, e para realmente cortar essa ansiedade que não te pertence, precisamos mergulhar no que ele chamou de a grande lei do mentalismo. Ele nos diz que a mente é o único campo de batalha e o único trono. Quando a mente está em desequilíbrio, ela age como uma porta aberta para todas as influências externas. A ansiedade que surge do nada, sem um gatilho lógico na sua realidade imediata, é quase sempre uma prova da sua sensibilidade à dor alheia. Você é um ser empático, e essa empatia, sem a proteção da vontade, te transforma em uma esponja de sofrimento. Imagine a sua aura, o seu campo energético, como um escudo de diamante. A ansiedade externa são flechas de energia densa. Se o seu escudo estiver rachado pela dúvida, pela autocrítica ou pelo cansaço, essas flechas penetram. Toth, em seus textos, insiste que o primeiro passo para a soberania é a identificação. Quando a onda de medo vier, pare, não reaja. Apenas observe e pergunte internamente, com a voz do mestre que reside em você. De onde vem essa vibração? Ela ressoa com a minha verdade mais alta? É ela que eu escolho manifestar agora? A simples negação de posse já é o início do corte. Você está reivindicando a propriedade de seu reino interno. Muitos confundem essa lição com egoísmo ou frieza. Pelo contrário, Toth ensina que você só pode auxiliar o mundo a encontrar a paz se você mesmo for um farol de paz. Um farol não se apaga para se solidarizar com a escuridão. Ele intensifica sua luz para guiá-la. A ansiedade que você absorve do coletivo não ajuda ninguém. Ela apenas adiciona mais uma vítima ao pânico generalizado. O corte é um ato de serviço, pois ao se libertar da frequência baixa, você eleva a vibração do ambiente ao seu redor. A técnica do corte em 1 minuto, fundamentada na lei da vibração, exige que você use o que Toth chamou de a palavra de poder. Essa palavra não é mágica, mas sim um catalisador de vontade. Quando o pânico externo bater à sua porta, você deve invocar a sua autoridade mental e declarar: eu sou o centro inabalável. Essa afirmação deve ser sentida não apenas como uma frase, mas como a única verdade daquele momento. Ao declarar seu centro, você instantaneamente se desconecta da frequência caótica que tenta te invadir. Você está usando a lei para criar uma barreira vibracional. Lembre-se da analogia da rádio que eu usei. Se o rádio está sintonizado em uma estação de notícias trágicas, você não tenta quebrar o rádio para acabar com a notícia. Você simplesmente muda a frequência. Sua mente é o seu sintonizador mais poderoso. A ansiedade que você sente é o eco de uma transmissão externa. Toth nos ordena a sermos mestres da nossa própria sintonia, a escolhermos conscientemente o canal da paz. Vamos aprofundar a lei da polaridade, pois é ela que permite a ação imediata, o corte em 1 minuto.
A mente dualística humana está constantemente presa entre o medo e o desejo, o prazer e a dor. Quando a ansiedade chega, ela tenta te convencer de que é o único polo existente naquele momento. O erro é acreditar na sua permanência. Todd revela que a ansiedade, assim como a calma, é apenas um grau na mesma escala. O pânico é o grau 0. A paz é o grau 100. Você não precisa viajar a escala inteira. Você precisa apenas desejar e ordenar a mudança de polo. Quando a onda de medo te assolar, não diga, eu sou ansioso. Diga, eu estou experimentando uma vibração baixa e eu escolho o polo oposto. O mestre ensina que a vontade consciente é a única força capaz de realizar essa transmutação instantânea. Sua vontade é a alavanca que move a balança da polaridade. Esse é o segredo dos iniciados. Eles não se identificam com o polo negativo. Eles o usam como trampolim para o positivo. A ansiedade que você sente muitas vezes é o resultado de uma projeção mental de algo que ainda não aconteceu, ou uma memória de dor que ainda não foi curada. Em ambos os casos, não é a sua realidade presente. Todd nos ensina que o poder reside sempre no agora. Quando você se ancora no presente, a ansiedade, que só existe no futuro temido ou no passado lamentado, perde sua densidade. O corte de 1 minuto é o ato de trazer toda a sua consciência para o momento atual, para a respiração, para a batida do seu coração, reconhecendo que neste instante exato você está seguro. Pense na metáfora do rio. O rio da vida está sempre em movimento, levando consigo detritos, as preocupações externas. Se você se agarra a um desses detritos, você é arrastado pela correnteza do pânico. O ensinamento de Todd é que você não é o detrito, nem a correnteza. Você é a margem. Você é o observador firme que testemunha o fluxo sem ser levado por ele. O corte é o ato de soltar o detrito e retornar à sua solidez como a margem do rio. A lei do gênero, embora pareça distante, também se aplica aqui, meu caro. Todd nos ensina sobre os princípios masculino e feminino em ação dentro de nós. A ansiedade é frequentemente o excesso do princípio feminino, a energia da recepção, da passividade, da emoção sem filtro, sendo sobrecarregado. O corte em 1 minuto é o despertar do princípio masculino, a vontade, a ação, a ordem, a definição. É o masculino divino dentro de você dizendo, basta, eu estabeleço a ordem no meu reino mental. É a força que define o limite. Vamos agora desmembrar a aplicação prática, o exato momento em que você deve usar o ensinamento de Todd para cortar a ansiedade que te invadiu do nada. Primeiro, o reconhecimento. Não lute contra a sensação. Apenas rotule-a como energia externa. Diga a si mesmo em silêncio. Eu percebo que estou sintonizando o medo, mas esta frequência não é a minha assinatura vibracional. Em segundo lugar, a respiração consciente. Todd via o alento como o condutor da força vital. Respire profundamente, segurando o ar por 3 segundos e expirando por 7. Essa simples mudança no ritmo respiratório, feita 3 vezes, quebra o ciclo do pânico fisiológico e prepara a mente para a ordem. Em terceiro lugar, o ato de vontade. Use a afirmação de soberania. Eu corto, separo e dispenso toda e qualquer energia, pensamento ou frequência que não seja originária do meu centro de luz e paz. Eu reivindico minha soberania mental. O que não é meu não pode permanecer. Essa declaração deve ser curta, incisiva e carregada de autoridade. Repita-a até sentir a mudança, até a névoa se dissipar. Muitas vezes, 1 minuto é mais do que suficiente para que a mente, ao receber a ordem, reajuste a frequência. O poder dessa técnica reside na lei da causa e efeito. Sua ansiedade é o efeito.
A causa é a sua permissão, mesmo que inconsciente, para a entrada da energia externa. Ao realizar o corte, você está reajustando a causa original, declarando que a única causa em seu universo é a sua vontade soberana. Você está se tornando a causa da sua própria paz. Pense na história do sábio. Um discípulo perguntou a Thoth como ele conseguia permanecer imperturbável em meio ao caos da cidade. Thoth respondeu: Eu construí um templo de silêncio dentro da minha cabeça, e ninguém tem a chave, a não ser eu. Quando o ruído externo se torna alto demais, eu simplesmente fecho as portas do meu templo. O corte em 1 minuto é o ato de fechar as portas do seu templo mental e selá-lo com a sua vontade. Entenda que essa ansiedade que te rouba o sono e a alegria não é um castigo, é um teste de maestria. É o universo te perguntando: você é um mestre da sua mente ou um escravo das emoções coletivas? Thoth insiste que o ser humano é um co-criador, e a primeira coisa que precisamos co-criar é a nossa paz interna. Se a paz não é a sua base, tudo o que você constrói desmorona sob a primeira onda de medo. A profundidade desse ensinamento reside em aceitar a responsabilidade total pela sua experiência. A ansiedade que bate do nada, mesmo vindo de fora, só te afeta porque encontrou uma ressonância interna. Talvez seja uma ferida antiga não curada, um medo de abandono que te torna vulnerável ou uma crença limitante sobre sua própria força. O corte externo é apenas o primeiro passo. O trabalho real, o trabalho alquímico de Thoth é curar a rachadura no escudo. Thoth nos deixou a lei do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. A ansiedade externa virá em ondas. Isso é inevitável, pois vivemos em um universo de movimento perpétuo. O mestre nos ensina a não sermos apanhados na crista da onda negativa. Quando a onda da ansiedade estiver vindo, você usa a vontade, o princípio masculino, para se elevar acima dela, permitindo que ela passe por baixo sem te tocar. Não resista ao fluxo, mas também não se submeta a ele. Essa é a grande liberdade hermética. Não somos vítimas das circunstâncias, mas sim arquitetos da nossa experiência. Se a ansiedade bateu hoje do nada, meu querido, não é um sinal de fraqueza, mas um chamado para a sua soberania. É o universo te lembrando: acorde, você tem o poder de escolher a sua frequência. Muitas vezes, a ansiedade externa se manifesta em forma de culpa ou de um peso moral inexplicável. Você sente que deveria estar fazendo mais, que algo terrível vai acontecer, que você está prestes a falhar de uma forma catastrófica, e essa sensação não tem base na realidade factual. Isso é o que Thoth chamava de o peso da sombra coletiva. Nossas sociedades carregam séculos de repressão, medo e julgamento, e essa energia densa flutua, buscando almas sensíveis para se alojar. O corte de Thoth é um ato de perdão. Não apenas perdão aos outros, mas perdão a si mesmo por ter, em algum momento, baixado a guarda. É o reconhecimento de que, como seres em evolução, estamos aprendendo a navegar neste oceano de energias. Você não é obrigado a carregar o fardo do mundo. Sua única obrigação é com a sua própria evolução e com a manutenção da sua luz. Quando você realiza o corte em 1 minuto, você está essencialmente dizendo ao universo: eu respeito a dor do outro, mas eu honro a minha paz. Eu sou um canal de luz, e a escuridão não pode habitar onde há luz. Essa não é uma frase vazia, é a aplicação pura da lei da vibração. A luz é uma frequência mais alta do que a sombra, e a frequência mais alta sempre dissolve a mais baixa. Pense na sua mente como um céu azul, e as preocupações como nuvens escuras. As nuvens vêm e vão, mas o céu azul permanece. A ansiedade externa são apenas nuvens passageiras. O erro é se identificar com a nuvem, achando que você é a tempestade. Thoth nos instrui a retornar ao céu azul, ao estado original de serenidade inabalável.
O corte em 1 minuto é a abertura do sol, dissipando a névoa mental. É fundamental entender que a ansiedade que não te pertence, uma vez cortada, pode tentar retornar. A lei do ritmo garante que haverá ciclos. O mestre Toth ensina que a vigilância constante é o preço da soberania. Não se trata de realizar o corte uma única vez e achar que o trabalho está feito, mas de integrar essa prática em sua vida diária, como uma respiração, como um hábito de higiene mental. A cada manhã, antes de se conectar com o mundo, você deve estabelecer seu campo vibracional. Toth nos diz: se você não define a sua frequência, o mundo definirá por você. O corte preventivo é a chave. Ao acordar, declare sua soberania, visualize seu escudo de diamante e afirme que somente a paz, o amor e a sabedoria podem entrar em seu templo mental hoje. Essa é a diferença entre o iniciado e o profano. O profano reage ao caos, o iniciado cria a ordem. O corte em 1 minuto não é apenas uma técnica de reação ao pânico, mas uma ferramenta de criação proativa da sua realidade. Ao negar a entrada da ansiedade externa, você está afirmando que a sua realidade será construída sobre a base da calma e não do medo. Vamos falar sobre o medo mais profundo, aquele que te faz absorver a dor alheia, o medo de não pertencer. Muitas pessoas absorvem a ansiedade do ambiente porque, no fundo, temem a separação. Elas acreditam que, se não sentirem o que os outros sentem, serão isoladas. Toth desfaz essa ilusão, ensinando que a verdadeira conexão acontece na frequência da verdade e do amor, e não na frequência do sofrimento compartilhado. Você se conecta melhor com o mundo quando está em paz, não quando está em pânico. Portanto, quando o corte for realizado e a paz retornar, use esse momento de clareza para enviar luz e amor à fonte da ansiedade que você sentiu. Se era o medo coletivo, envie luz à humanidade. Se era a preocupação de um ente querido, envie a ele a frequência da calma. Você não carrega o fardo, você envia a solução. Isso é a verdadeira compaixão hermética. O ensinamento final de Toth sobre este tema é a lei da atração, que é um subproduto de todas as outras leis. Você atrai aquilo em que foca sua vibração. Se você constantemente foca no medo absorvido, você atrai mais motivos para ter medo. O corte em 1 minuto reverte essa atração. Ao afirmar a calma inabalável, você começa a atrair circunstâncias, pessoas e pensamentos que ressoam com essa paz. A ansiedade que bate do nada, meu querido, é o universo te dando uma chance de praticar a maestria. Não a encare como um inimigo, mas como um sino que te chama de volta ao seu centro. Toth nos deu o mapa, as leis herméticas, e a espada, a vontade consciente. O caminho para a paz não é a ausência de caos, mas a sua habilidade de permanecer inabalável dentro dele. Reflita sobre isto. A ansiedade é uma ilusão de controle. Ela te faz sentir que, se você se preocupar o suficiente, você pode prevenir o desastre. Toth ri dessa ideia. Ele nos ensina que o único controle real que possuímos é sobre a nossa reação ao que acontece e sobre a frequência que escolhemos manifestar. O corte em 1 minuto é a sua declaração de que você abandona a ilusão de controle sobre o mundo e abraça o controle absoluto sobre o seu universo mental. A mente, segundo Toth, é a mais poderosa das forças manifestadas, e a ansiedade é a prova de que essa força está sendo usada contra você, ou por você, de forma inconsciente. O segredo é trazer a luz da consciência para o processo. A ansiedade não sobrevive à luz da consciência. Quando você a ilumina e a rotula como não minha, ela se dissolve. Vamos detalhar a técnica de forma ainda mais visceral, ancorando-a na lei da vibração. Quando você for invadido pela ansiedade que não te pertence, pare tudo. Feche os olhos por 3 segundos.
Visualize a sua mente como um lago perfeitamente calmo, sem uma única ondulação. Então imagine a ansiedade chegando como uma mancha escura, tentando se misturar à água cristalina. O ato do corte é a sua vontade, manifestada como uma onda de calor dourado que irradia do seu centro, do seu coração solar. Esse calor dourado não ataca a mancha escura, ele simplesmente a repele, vibrando em uma frequência tão alta que a mancha, a ansiedade, não consegue se sustentar. Você não está lutando, está transmutando. Essa visualização, feita com convicção absoluta, é o corte instantâneo de 1 minuto. Toth nos lembra que somos feitos da mesma substância das estrelas, e o medo é apenas poeira cósmica. A ansiedade tenta nos convencer de que somos pequenos e frágeis, mas o Mestre nos ensina que somos fragmentos do todo, o cosmos em miniatura. Quando você sente a fragilidade, lembre-se da sua magnitude. Lembre-se que o infinito que habita em você não pode ser ansioso. O medo, meu querido, é a ausência de conhecimento. A ansiedade é a ausência de vontade. Ao aplicar o corte de Toth, você está preenchendo o vazio com sabedoria e soberania. Você está se tornando o mestre da sua própria casa, e em uma casa onde há um mestre vigilante, o intruso não pode entrar. A paz é o seu estado natural, e a ansiedade é o visitante indesejado que deve ser educadamente, mas firmemente dispensado. Essa jornada de autodescoberta e maestria mental é contínua. Você não vai se livrar da ansiedade do mundo, pois o mundo continuará vibrando em seus próprios ritmos, mas você se tornará imune à sua absorção. Você será um observador compassivo e não uma vítima passiva. Isso é o que Toth nos oferece, a liberdade de viver sem o peso do medo alheio. A ansiedade que te atingiu hoje, se você aplicar esse corte, será apenas uma lembrança de que você é mais forte do que pensava e que o poder de transmutar o caos reside inteiramente em suas mãos. A profundidade da lei da correspondência é tal que, ao limpar o seu interior da ansiedade externa, o seu exterior começa a se reorganizar. As pessoas ansiosas ao seu redor se acalmam na sua presença ou se afastam, pois elas não conseguem mais ressoar com a sua nova frequência. Você se torna um ponto de equilíbrio. Toth nos ensina que o maior serviço que podemos prestar à humanidade não é carregar sua dor, mas sim ser a prova viva de que a paz é possível, mesmo no olho do furacão. Lembre-se, o tempo que levamos para sofrer é o tempo que levamos para esquecer quem realmente somos. A ansiedade te faz esquecer o seu poder. O corte de Toth é o lembrete urgente de que você é um ser de vontade, de luz e de consciência. Não permita que o medo do amanhã, que sequer existe, roube a beleza e o poder do seu agora. Use a sabedoria do Mestre e torne-se o alquimista da sua própria paz. A chave final para a retenção, conforme ensinado pelo Mestre, está na disciplina da mente. Toth dizia: a mente indisciplinada é um cavalo selvagem que te derruba na primeira curva. A mente disciplinada é uma carruagem dourada que te leva aos céus. O corte em 1 minuto exige disciplina para ser aplicado no exato momento da invasão. Não espere a ansiedade se enraizar. Ataque-a na sua primeira manifestação, antes que ela crie raízes profundas no seu subconsciente. A ansiedade é uma semente que o mundo tenta plantar no seu jardim mental. Se você não a arrancar imediatamente, ela cresce e sufoca as flores da alegria e da paz. O corte de Toth é a sua ferramenta de jardinagem espiritual. Use-a com precisão, com rapidez e com a certeza inabalável de que o jardim é seu e somente seu. E quando você sentir a paz retornando, sinta a gratidão. A gratidão é a mais alta frequência. Ela sela o corte e eleva seu campo vibracional, tornando-o menos suscetível a futuras invasões. Agradeça por ter o conhecimento de Toth,
por ter a vontade de aplicá-lo e por ser o mestre inabalável do seu próprio destino. Chegamos agora ao ponto de inflexão, meu querido, onde a verdade se manifesta e o véu da ilusão se rasga completamente. A ansiedade que te perturba não é apenas uma energia externa. Ela é, na verdade, o clamor silencioso da sua alma pedindo o retorno à ordem. É a sua essência, o seu eu superior, reagindo à desordem vibracional. Thoth não nos ensinou a lutar, mas a restaurar a harmonia. O grande clímax da sabedoria hermética é o entendimento de que a paz não é um estado a ser alcançado, mas a realidade a ser reconhecida. Você passou a vida inteira buscando desesperadamente o controle sobre o mundo exterior, sobre o trabalho, as finanças, os relacionamentos, quando Thoth sempre insistiu que o único reino que você pode e deve governar é o reino da sua própria mente. O pânico súbito, a dor inexplicável que te atinge do nada, é o universo, através da lei da correspondência, gritando: volte para dentro. O caos externo é apenas um reflexo da sua mente sem mestre. A maior dor que a ansiedade nos causa é a separação. Ela nos faz sentir isolados, sozinhos na luta. Mas Thoth, em seus escritos mais profundos, nos revela que essa sensação de isolamento é o maior dos enganos. Somos todos um, e o sofrimento alheio nos atinge porque estamos conectados. A verdadeira maestria não é a indiferença, é a capacidade de sentir essa conexão sem ser destruído por ela. É sustentar a luz, mesmo quando tudo ao redor é escuridão. O corte em 1 minuto, portanto, é a sua declaração de amor próprio mais profunda. Eu me honro o suficiente para não me afogar na dor do mundo, para que eu possa ser o farol que aponta o caminho para fora dela. Essa é a revelação que transforma. A sua ansiedade absorvida é, na verdade, o seu potencial de cura disfarçado. Ela te mostra exatamente onde suas fronteiras são frágeis, onde sua vontade é inconsistente. O que parecia uma maldição é, na verdade, um mapa. O mestre Thoth nos ensina a amar a ansiedade não como uma hóspede, mas como uma mensageira que aponta a porta para a sua liberdade. Ela te força a usar a lei da polaridade, a mudar o polo de desespero para o polo de paz absoluta. A partir de agora, você não tem mais permissão para se sentir vítima do medo. Você tem o conhecimento, e o conhecimento, nas mãos do iniciado, é poder absoluto. O corte que Thoth ensina não é apenas um truque, é o despertar da sua divindade interior, a manifestação da sua vontade inabalável sobre as forças do caos. A próxima vez que a onda fria do pânico bater, lembre-se desta verdade. Você não está lutando contra o medo, você está apenas retornando à sua essência original. Você está voltando para casa. E assim, meu querido, a jornada não termina, mas se aprofunda. Você carregou o peso de um mundo que não é seu, e agora, com a sabedoria de Thoth em seu coração, você se permite soltar. Sinta o alívio que vem não da ausência de problemas, mas da presença inabalável da sua vontade. A paz que você busca não está em um lugar distante. Ela é a fundação do seu próprio ser, apenas esperando que você a reconheça. Lembre-se da metáfora do espelho. O mundo é o espelho que reflete o seu estado interno. Se você vê ansiedade, é porque a sua mente estava sintonizada nela. Mas, ao fazer o corte, ao limpar o espelho com a vontade, você verá o reflexo da calma e da ordem. Essa mudança, sutil e poderosa, é o legado de Thoth. O poder de mudar a realidade, começando pela sua própria frequência. A partir de hoje, você não reage, você vibra. A realidade, começando pela sua própria frequência. A partir de hoje, você não reage, você vibra. E aqui reside o cerne do grande engano que Thoth nos avisa, a ilusão que ele chamava de Maya, o véu denso que a maioria aceita como verdade absoluta e incontestável.
Você vive na ilusão de que o mundo externo tem controle sobre o seu estado interno, de que as circunstâncias ditam a sua paz ou a sua miséria. Mas Thoth, o mestre da mente universal, sussurra através dos séculos que a única prisão é a sua própria mente, uma jaula de pensamentos repetitivos e crenças limitantes que você mesmo construiu e fortaleceu com o cimento da dúvida e do medo. Pare de lutar contra os fantasmas da sua própria criação e comece a questionar a natureza da tela que projeta a sua vida. A dor que você sente agora não é uma punição, mas um reflexo distorcido de uma frequência desajustada. Se você sentiu o arrepio do reconhecimento, se essa verdade ressoou na sua alma, se você percebeu que este vídeo não é um acaso, mas um chamado, deixe o seu amém nos comentários. É a sua assinatura no pacto com a sabedoria, o primeiro passo para reivindicar a sua coroa de Criador. A mente é tudo, o universo é mental, e este princípio hermético não é uma filosofia abstrata, mas um manual de operações para forjar o destino. Se a sua vida parece um campo de batalha, é porque a sua mente está em guerra, dividida entre o desejo ardente e a crença paralisante. Você quer a abundância, mas vibra a escassez. Você clama pelo amor, mas projeta o medo do abandono. É a lei da polaridade em ação, meu querido, minha querida. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu par e o seu oposto. O calor e o frio são a mesma coisa em graus diferentes. O ódio e o amor são o mesmo espectro emocional. Thoth nos ensina a arte da transmutação mental. Não é sobre destruir o medo, mas sobre elevá-lo até o ponto em que ele se transforma em coragem. Você não elimina a escuridão, você acende a luz. Onde você está aplicando a sua energia agora? Está alimentando o polo do sofrimento ou está investindo na semente da prosperidade? A resposta a essa pergunta é o mapa exato da sua realidade atual. Muitos buscam milagres externos, esperam por um sinal flamejante no céu ou uma intervenção divina que resolva todos os seus problemas. Mas Thoth nos lembra que o verdadeiro milagre é a mestria sobre si mesmo. O maior templo não está em Karnak ou nas pirâmides, mas no silêncio da sua própria consciência. A transformação não acontece quando você reza para que o mundo mude, mas quando você se torna a mudança que o mundo precisa ver. Pense na história daquele que perdeu tudo, a família, as posses, a saúde, e quando estava no ponto zero, em vez de implorar por migalhas, ele se lembrou da sua essência divina. Ele não pediu para que o deserto sumisse, ele pediu a si mesmo para se tornar a fonte de água no deserto. Este é o poder que reside adormecido em você. Se você está cansado de ser vítima e está pronto para se tornar o mestre, compartilhe este vídeo com um amigo que também precisa despertar. É a sua forma de multiplicar a luz. O princípio da correspondência, o famoso o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Não é apenas um aforismo poético, é a chave para decifrar a arquitetura do universo. Se o caos reina na sua vida, olhe para dentro. O caos interno é refletido perfeitamente no externo. Se você vive na confusão, em relacionamentos tempestuosos, em dívidas que parecem nunca acabar, é porque o seu mundo interior está desorganizado, o seu templo mental está sujo, cheio de pensamentos tóxicos e emoções não processadas. O trabalho de Thoth não é sobre mágica superficial, é sobre a limpeza profunda do seu jardim mental. Você precisa arrancar as ervas daninhas da culpa, da autossabotagem e da vitimização para que as flores da prosperidade e da paz possam finalmente florescer. Permita-se sentir essa verdade, permita-se chorar as dores passadas, mas a partir deste instante, comprometa-se a limpar o seu templo. E o que dizer sobre a lei do ritmo? Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés,
Tudo sobe e desce, o pêndulo manifesta-se em tudo. Você, meu querido, minha querida, está exausto porque tenta parar o pêndulo. Você tenta se manter na alegria infinita, negando a tristeza, e quando a tristeza inevitavelmente retorna, ela o atinge com a força de um tsunami. Toth nos ensina que a maestria não está em evitar o movimento, mas em não ser dominado por ele. É sobre elevar-se acima da oscilação, reconhecendo que a fase de baixa é necessária para preparar o terreno para a próxima fase de alta. Você deve aprender a surfar as ondas da vida. Se você está passando por uma fase de sombra, lembre-se, ela é temporária. O sol voltará, mas você precisa usar esse momento de recolhimento para se fortalecer internamente. Não lute contra o ritmo, harmonize-se com ele. Muitas pessoas me escrevem, desesperadas, perguntando como acessar esse conhecimento profundo, como se ele estivesse escondido em uma cripta secreta nas areias do deserto. Toth, no entanto, sempre deixou claro: o conhecimento não está escondido do homem, mas sim no homem. Está codificado na sua própria estrutura, nas suas células, na sua memória ancestral, na sua capacidade de sonhar e de criar. O que foi perdido não foi o livro, mas a chave para a leitura. E a chave é a vibração correta, a sintonia fina com a mente universal. Quando você silencia o ruído externo e o clamor interno, você começa a ouvir o murmúrio da verdade. A resposta para o seu dilema financeiro, para o seu problema de saúde, para a sua solidão, não virá de fora. Ela surgirá de dentro, daquele espaço sagrado que você tem negligenciado. O mestre Toth nos alertou sobre o perigo do esquecimento. Nós nos tornamos tão obcecados com o material, com o efêmero, com o que podemos tocar e medir, que esquecemos a essência, o que é imutável e eterno. O corpo é um veículo temporário, mas o espírito é a eterna chama. Se você está vivendo apenas para acumular, para competir, para satisfazer os desejos momentâneos do ego, você está perdendo a sua vida. Está trocando o ouro pelo cobre, a eternidade pelo instante. O verdadeiro tesouro não são as riquezas que se acumulam na terra, mas a sabedoria que se acumula na alma. E essa sabedoria é o único bem que o tempo não pode consumir e a morte não pode roubar. E é por isso que o medo é a maior ferramenta da ilusão. O medo é a vibração mais baixa, o parasita mental que se alimenta da sua energia e o impede de acessar a sua verdadeira força criadora. O medo de não ter, o medo de perder, o medo de ser julgado, o medo da própria felicidade. Toth nos instrui a olhar o medo nos olhos, não para combatê-lo, mas para entendê-lo. O medo é apenas a ausência de conhecimento. Quando você entende que você é parte da mente universal, que nada pode ser realmente perdido, o medo se dissolve como névoa ao sol. O universo não opera por escassez, ele opera por expansão contínua. Se você está vibrando o medo, você está se desconectando da fonte. Eu sei que você está passando por uma travessia difícil, sentindo o peso das expectativas e das desilusões. Eu sei que tem noites que você acorda no meio da madrugada com o coração apertado, perguntando-se se há um propósito para todo esse sofrimento. Toth Jerhuti, o mestre da luz e da escrita, viu a fragilidade humana e ofereceu a chave. A palavra. O verbo, quando proferido com intenção pura e alinhamento vibracional, tem o poder de reescrever o seu destino. Não use a sua boca para reclamar, para fofocar, para diminuir a si mesmo ou aos outros. Use-a para decretar, para abençoar, para criar. A cada palavra dita, você está plantando uma semente na terra fértil do seu subconsciente. Cuidado com o que você planta, pois a colheita é inevitável. Se você está pronto para parar de plantar miséria e começar a plantar prosperidade, comente "o verbo cria" aqui embaixo.
Muitos confundem a humildade com a pequenez. Acham que ser espiritual é ser fraco, é aceitar a dor e a pobreza como um fardo divino. Todd nos ensina a humildade verdadeira. Reconhecer que somos fragmentos do todo, mas que esse fragmento carrega a totalidade da divindade. Você não é pequeno, meu amigo, minha amiga. Você é apenas um gigante adormecido que se esqueceu da própria altura. Despertar não é um ato de arrogância, é um ato de responsabilidade. É hora de parar de pedir permissão para brilhar. Você tem a permissão cósmica. O universo espera que você ocupe o seu trono. Se a sua vida não está manifestando a grandeza que você sabe que merece, é porque você ainda está se curvando a crenças de insuficiência. Existe uma armadilha sutil na busca espiritual que Todd sempre procurou desmantelar: a busca externa. As pessoas correm de mestre em mestre, de ritual em ritual, esperando que alguém lhes entregue a iluminação embrulhada para presente. Mas a iluminação não é algo que se recebe, é algo que se revela de dentro para fora. Todd não queria seguidores, ele queria mestres. Ele não queria devoção cega, ele queria a soberania da consciência. Tudo que você precisa para resolver o seu maior problema está dentro da sua própria biblioteca mental, esperando ser consultado. O silêncio é o portal. Onde você está buscando as respostas? Se está fora, você está perdendo o seu tempo. Se você está disposto a parar de procurar fora e começar a mergulhar, inscreva-se neste canal. Este é o seu lembrete diário de que a chave está em você. O grande segredo da manifestação, de acordo com os ensinamentos herméticos, não é apenas querer, mas ser. A manifestação não é um evento futuro, é um estado presente. Se você deseja a saúde perfeita, você deve vibrar a saúde perfeita agora, mesmo que o seu corpo físico ainda apresente sintomas de doença. Se você deseja a riqueza, você deve sentir a gratidão e a generosidade da riqueza agora, mesmo que a sua conta bancária esteja vazia. O universo responde ao que você é, não ao que você pede. Este é o princípio imutável. Você está vivendo no futuro que deseja ou está preso nas memórias do passado que o assombram? O presente é o único ponto de poder, o único momento onde a criação realmente acontece. Todd nos deixou um legado que transcende o tempo. A compreensão de que a morte não é um fim, mas uma transição. E o que levamos conosco? Não a casa, não o carro, não o título, mas a soma das nossas experiências e a maestria alcançada sobre o nosso próprio espírito. A vida é uma escola, e o sofrimento é o professor mais rigoroso, mas o sofrimento só é necessário enquanto você resiste à lição. Quando você aceita o desafio e entende o propósito oculto por trás da dor, o sofrimento cessa e a dor se transforma em poder. Não desperdice a sua dor. Use-a como alavanca. Pergunte-se: o que esta situação está tentando me ensinar sobre a minha própria força? A maioria vive na superfície, na espuma do oceano. Mas Todd convida você a mergulhar na profundidade, onde a água é calma e a sabedoria reside. E nas profundezas você encontra o princípio do gênero. Tudo tem o seu masculino e o seu feminino, o seu lado ativo e o seu lado receptivo. Você precisa equilibrar a ação, masculino, com a intuição e a recepção, feminino. Se você apenas age, você se esgota. Se você apenas espera, você estagna. A criação perfeita exige o equilíbrio sagrado. Você está agindo de forma impulsiva, sem ouvir a sua intuição, ou está paralisado pelo medo, esperando que algo aconteça? O caminho do mestre é o caminho do equilíbrio perfeito entre o fazer e o ser. E aqui chegamos a um ponto crucial: a importância da consistência. A sabedoria de Todd não é um evento de um dia, é uma disciplina de vida. Assim como a água fura a rocha não pela força, mas pela persistência, a sua mente só será transformada pela aplicação contínua dos princípios herméticos.
Você não pode ler o Kybalion uma vez e esperar que a sua vida mude magicamente. Você precisa internalizar, meditar e, acima de tudo, aplicar. A fé sem obras é morta, e o conhecimento sem aplicação é inútil. Qual é o pequeno passo de mestria que você pode aplicar hoje? Comece pequeno, mas seja implacável na sua consistência. Se você quer que a sua vida mude, o compromisso é diário. O aviso de Thoth para a humanidade moderna é sobre a perda da conexão com o sagrado, com o ritmo cósmico. Nós nos desconectamos tanto da natureza que nos desconectamos de nós mesmos, pois somos um reflexo microscópico do macrocosmo. A ansiedade é o resultado de vivermos fora do tempo, sempre projetando o futuro ou remoendo o passado. O mestre vive no eterno agora. Respire fundo e sinta a vida pulsando neste exato momento. É o único presente que você realmente tem. Se você está lutando contra a ansiedade e sentindo o peso do mundo, pare por um minuto e apenas respire. A respiração é o elo direto com a mente universal. A busca por Thoth não é uma busca por um Deus externo, mas por um arquétipo interno, o escriba divino que registra a verdade. Ele representa a inteligência suprema que organiza o caos em ordem. Se a sua vida está caótica, você precisa invocar o seu Thoth interno, o seu princípio organizador. Comece organizando o seu espaço físico, pois o externo reflete o interno. Uma mesa bagunçada, uma casa desorganizada, são reflexos de uma mente dispersa. A ordem externa traz clareza interna, e a clareza interna é o canal para a manifestação. Muitos perguntam sobre os segredos do dinheiro, sobre como atrair a prosperidade. Thoth ensina que o dinheiro não é um objeto, mas uma energia. E essa energia flui para onde há clareza e propósito. Se você tem medo de ter dinheiro, ou se você despreza secretamente aqueles que o têm, você está bloqueando o fluxo. O dinheiro é apenas uma ferramenta neutra que amplifica quem você já é. Se você é generoso, ele amplifica a generosidade. Se você é egoísta, ele amplifica o egoísmo. O segredo da riqueza está na sua capacidade de dar e receber com gratidão e de entender que a abundância é o estado natural do universo. E o que dizer sobre os relacionamentos? A dor nos relacionamentos é quase sempre a dor da projeção. Nós exigimos do outro o que nos falta internamente. Thoth nos ensina que o outro é apenas um espelho, mostrando-nos as nossas feridas não curadas e as nossas qualidades adormecidas. Se você atrai parceiros que o traem, que o abandonam, que o diminuem, pare de culpar o universo e olhe para a sua própria vibração de merecimento. A cura de um relacionamento começa com a cura do relacionamento que você tem consigo mesmo. Este é o momento de confrontar a sua sombra. Todos nós temos aspectos de nós mesmos que escondemos, que negamos, que achamos que são feios ou inadequados. Mas Thoth nos lembra que a sombra, quando integrada, se torna uma fonte imensa de poder. O que você mais teme em si mesmo? O seu egoísmo, a sua raiva, a sua ambição desmedida? Quando você reconhece e aceita esses aspectos, eles perdem o poder de controlá-lo. Não lute contra a sua sombra, abrace-a e a transforme em luz. É um processo doloroso, mas é o único caminho para a totalidade. Lembre-se do princípio de causa e efeito, a lei do karma, que Thoth descreve não como punição, mas como equilíbrio perfeito. Para cada ação, há uma reação. Para cada pensamento, há uma consequência. Você é a causa primária da sua vida. Se você continua a plantar sementes de queixa e vitimização, a sua colheita será amarga. Se você se recusa a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, você está delegando o seu poder ao caos. O mestre sabe que ele é a causa e, portanto, pode mudar o efeito, alterando a qualidade da sua vibração no presente. Você está esperando por um sinal, mas o sinal já está aqui, pulsando no seu peito. É a sua intuição,
a voz silenciosa da sua alma que tenta guiá-lo para fora do labirinto. Thoth sempre enfatizou a importância de desenvolver essa voz interior, de aprender a distinguir o sussurro da verdade do clamor do ego. Se você está sempre ocupado, sempre distraído, você nunca ouvirá essa voz. O silêncio não é um vazio, é a plenitude que precede a criação. Permita-se momentos de silêncio absoluto todos os dias. É lá que o seu Thoth interno fará a sua revelação mais importante. Se você está sentindo que este conteúdo está desbloqueando algo profundo dentro de você, que está acendendo uma chama que parecia apagada, não guarde isso só para si. O conhecimento de Thoth deve circular para se multiplicar. Curta o vídeo e envie para 3 pessoas que você sabe que estão presas no ciclo da dor e da ignorância. Ajude-as a encontrar a chave. É a sua forma de participar ativamente na transmutação da consciência coletiva. O caminho do mestre, o caminho proposto por Thoth, é a jornada da alquimia, transmutar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Isso não se faz com fórmulas mágicas, mas com o calor intenso do autoconhecimento e da autodisciplina. Você é o alquimista, o seu corpo é o cadinho e a sua vida é a matéria-prima. O que você está forjando? Uma obra-prima ou um monte de sucata? A escolha é sua e a responsabilidade é intransferível. A grande revelação, o clímax de toda a filosofia hermética, é a unidade. Você e o todo são um. Não há separação real, apenas a ilusão de barreiras criadas pela mente. Quando você verdadeiramente internaliza essa unidade, o medo de estar sozinho desaparece, a competição se torna irrelevante e o amor se torna a única lei aplicável. Se você se vê como separado, você vive no sofrimento. Se você se vê como parte do todo, você vive na plenitude. Thoth nos convida a dissolver a ilusão do eu separado e a abraçar a vastidão do eu sou. E o que fazer agora com essa torrente de verdades que inundaram a sua consciência? Você tem a escolha de fechar este vídeo e voltar para a velha rotina, para a segurança da sua prisão mental, ou de dar o passo decisivo para a sua liberdade. A liberdade não é um presente, é uma conquista, alcançada através da mestria sobre os princípios que governam o universo. Thoth não nos deu a resposta final, ele nos deu o mapa. A travessia, meu querido, minha querida, é totalmente sua. Você está sentindo essa energia, essa urgência silenciosa? É o seu espírito clamando pelo retorno à verdade, pela lembrança de quem você realmente é. Não se permita adiar mais a sua transformação. A cada dia de adiamento, você está desperdiçando a energia criativa que poderia estar manifestando a vida dos seus sonhos. O tempo é o rio e você precisa aprender a navegar. Não confunda o conhecimento com a sabedoria. O conhecimento é saber que Thoth escreveu o Kybalion. A sabedoria é viver de acordo com os seus princípios. O conhecimento é apenas o mapa. A sabedoria é a jornada. E a sua jornada começa no exato momento em que você decide parar de ser um espectador e se torna o protagonista da sua própria epopeia. Lembre-se sempre das palavras do mestre, gravadas em tábuas esmeraldinas. A mente, quando em repouso, pode penetrar os céus. Mas a mente agitada, a mente que se permite ser controlada pelo caos externo, é como um barco à deriva em uma tempestade sem fim. Acalme o seu interior e o universo se acalmará ao seu redor. A maior oferenda que você pode fazer ao universo é a sua própria felicidade. Muitas vezes pensamos que o sacrifício é a chave, mas Thoth nos ensina que a alegria é a vibração mais alta, a mais próxima da fonte. Seja feliz e você se tornará um farol que atrai tudo de bom para a sua existência. Portanto, meu convite final neste momento de profunda reflexão é este: escolha a sabedoria em vez da ignorância.
Escolha a criação em vez da reação. Escolha o poder da mente sobre a tirania das circunstâncias. Esta é uma jornada para os corajosos. Se você está disposto a mergulhar mais fundo neste conhecimento que transforma o metal em ouro, inscreva-se no canal. Você está na porta do templo de Thoth. O caminho é longo, mas você não está sozinho. A luz do conhecimento de Thoth Jehute, o escriba divino, ilumina o seu caminho. A verdade não é fácil, mas ela é libertadora. E antes de encerrarmos este ciclo de palavras, quero que você leve uma última semente de pensamento. A única coisa que te impede de ser tudo o que você pode ser é a sua própria crença na limitação. Quebre esse espelho de ilusão. A sabedoria de Thoth é o eco da sua própria divindade. Ouça esse eco, siga essa voz, e que a sua mente seja a ferramenta para construir o seu reino. Se você sentiu a força dessa mensagem, se a sua alma foi tocada, não pare por aqui. Deixe nos comentários a frase: "Eu sou o mestre da minha mente". Este é o seu decreto de soberania. E se você deseja que este tipo de revelação chegue a mais pessoas que estão perdidas e desesperadas, compartilhe este vídeo imediatamente. Não deixe que a luz se apague. A sua transformação é o maior milagre que o universo espera de você. Vá e crie, com a sabedoria dos antigos mestres. O seu destino está sendo escrito agora, pela sua própria mão. Eu sou o mestre da minha mente. A sua jornada continua. A sabedoria de Thoth Jehute é fundamentalmente a arte de ler os sinais. O universo fala em sussurros, em metáforas, em sincronicidades que a mente comum ignora por estar presa ao ruído do cotidiano. Você já parou para notar aquelas coincidências que parecem grandes demais para serem acidentais? Aqueles encontros que mudam o curso da sua vida? Thoth ensina que não existe acaso, apenas a orquestração perfeita da mente universal. O que você chama de sorte é apenas o alinhamento da sua vibração interna com a intenção cósmica. Se você está cético, se você insiste em ver o mundo como uma série de eventos aleatórios e sem sentido, você está se privando da magia da existência. Você está escolhendo a miséria da ignorância em vez da plenitude do conhecimento. É preciso desenvolver o olho que vê, o ouvido que escuta e o coração que compreende a linguagem dos símbolos. As doenças que se manifestam no seu corpo, por exemplo, não são meros defeitos biológicos, são a materialização simbólica de conflitos emocionais não resolvidos. A dor nas costas pode ser o peso da responsabilidade que você se recusa a soltar. Os problemas digestivos, a dificuldade de digerir uma situação traumática. O corpo é um mapa, e Thoth nos deu a chave para a sua leitura, a lei da correspondência aplicada ao microcosmo. Se você está sofrendo fisicamente, pergunte-se: qual é a mensagem que o meu corpo está gritando, que a minha mente se recusa a ouvir? A cura verdadeira é a cura da consciência. O princípio do ritmo se manifesta também na saúde. Há momentos de vigor e momentos de baixa energia, momentos de expansão e momentos de recolhimento. Muitos se desesperam durante as fases de baixa, tentando forçar a alegria e a produtividade, o que só gera exaustão e desespero. O mestre, no entanto, usa a fase de recolhimento para a regeneração profunda, para a meditação, para o estudo interno. Ele não luta contra a maré, ele navega com ela. Se você está se sentindo esgotado agora, não se culpe. Pare de lutar. Permita-se o descanso. É o seu Thoth interno dizendo: pare, recarregue e então avance com nova força. A grande tentação da humanidade é a busca por atalhos. Queremos a sabedoria sem o esforço, a riqueza sem a disciplina, o amor sem a vulnerabilidade. Thoth, no entanto, nos lembra que a lei do gênero exige o tempo de gestação. Uma semente plantada hoje não se torna uma árvore madura amanhã. O seu sonho,
A sua transformação exige um tempo de maturação silenciosa, onde o trabalho invisível do subconsciente está em pleno vapor. Seja paciente, mas não passivo. Continue nutrindo a sua semente mental com pensamentos positivos e ações alinhadas. O desespero é a prova de que você não confia no processo de gestação cósmica. Confie no seu próprio poder de gestar a sua realidade. Muitos vivem a vida inteira sem nunca tocar o seu verdadeiro poder porque se recusam a aceitar a sua própria imperfeição. Eles buscam a pureza absoluta, a santidade inatingível e se punem por cada erro, por cada deslize. Thoth nos ensina que a dualidade é inerente à nossa existência. Somos luz e sombra. O erro não é uma falha moral, é uma informação, um feedback do universo. O mestre não é aquele que nunca erra, mas aquele que aprende rapidamente com cada erro e o transmuta em sabedoria. Pare de se chicotear por aquilo que passou. O passado é a matéria-prima para a construção do seu futuro. Olhe para trás apenas para aprender, e então volte a focar no presente, o único ponto de criação. Existe uma frase de Thoth que ecoa com uma urgência particular na era moderna. Aquele que controla o seu pensamento, controla o seu destino. Mas controlar o pensamento não significa suprimi-lo, significa observá-lo sem julgamento, como um cientista observa um fenômeno. A maioria das pessoas está tão identificada com o ruído interno que acredita que é esse ruído. Você não é a sua ansiedade. Você não é o seu medo. Você não é o seu pensamento limitante. Você é o observador silencioso por trás de tudo isso. Quando você se separa do pensamento, você ganha o poder de escolher qual pensamento você irá nutrir. Este é o verdadeiro controle mental. Se você está sentindo a verdade dessas palavras, se elas estão ressoando na profundidade do seu ser, isso é a prova de que a sua alma está pronta para o próximo nível. Não permita que essa revelação se perca no turbilhão da sua rotina. É vital que você internalize este conhecimento. Se você ainda não o fez, curta este vídeo e, mais importante, salve-o na sua playlist. Você precisará revisitar essas verdades nos momentos de dúvida, quando o pêndulo da vida o puxar para baixo. Use este vídeo como uma âncora. A lei da vibração é a mais ativa de todas. O universo não é estático, é um oceano de energia em constante movimento. Se você se sente preso, estagnado, é porque a sua vibração estagnou, repetindo as mesmas frequências de ontem. Para mudar a sua realidade, você precisa introduzir uma nova frequência, uma nova nota na sua sinfonia existencial. E a forma mais rápida de elevar a sua vibração é através da gratidão genuína. A gratidão não é um sentimento passivo, é uma força magnética que atrai mais motivos para ser grato. Comece o seu dia agradecendo por 3 coisas que você costumava ignorar. Esta simples prática, ensinada por Thoth, é um portal de prosperidade. O mestre nos advertiu sobre o perigo de adorar a forma em detrimento da essência. As pessoas se apegam a rituais vazios, a dogmas rígidos, a vestimentas e títulos, esquecendo-se de que a verdade é fluida e reside na consciência, não na aparência. O seu caminho espiritual não deve ser um conjunto de regras externas, mas uma revolução interna. Você não precisa de intermediários entre você e o todo. Você é um canal direto. Se você está buscando a verdade em templos físicos, lembre-se, o templo mais sagrado é o seu coração. Honre o seu templo interno com pensamentos puros e intenções elevadas. O princípio da causalidade nos lembra que nada acontece por acaso. Se você está enfrentando uma crise financeira agora, não é azar. É a manifestação de escolhas feitas no passado, seja em ações, seja em pensamentos.
Mas o poder de Thoth reside no fato de que você pode criar uma nova causa no presente. Se você começar a agir e pensar como a pessoa próspera que você deseja ser, você está plantando uma nova semente de causa. Não pare de se concentrar no efeito, a dívida, o problema. Concentre-se na causa, o seu estado mental e as suas ações atuais. Mude a causa e o efeito será inevitavelmente transformado. E o que dizer sobre a força da visualização? Thoth nos ensinou que a imaginação é o ateliê da mente universal, o espaço onde a forma é dada à energia. Não é o ato de sonhar acordado, é o ato de projetar conscientemente a sua realidade futura. Você precisa ver, sentir e cheirar o seu desejo realizado com tanta intensidade que o seu subconsciente aceite isso como uma verdade presente. Muitos falham porque visualizam com dúvida, com a voz do medo sussurrando: "Isso é impossível." O mestre visualiza com a certeza inabalável de que ele é co-criador. O silêncio que agora se instala não é um fim, mas a pausa sagrada entre a expiração e a próxima inspiração. Você caminhou através dos corredores da memória eterna, enfrentou os reflexos internos da dor e da ilusão e agora carrega consigo a chave dourada que Thoth nos legou, a certeza de que a lei é perfeita e imutável. Não se trata de uma crença vaga, mas de um conhecimento ativo, um mapa interno, onde cada cicatriz se transforma em um ponto de luz, guiando o caminho de volta para o lar. A densidade que sentíamos no início se dissolve, não porque os problemas sumiram magicamente, mas porque a sua perspectiva sobre eles mudou radicalmente. O vaso foi purificado, e o reflexo do Logos agora é cristalino. Lembre-se, querido, a grande tragédia não é a queda, mas esquecer-se de que se pode voar. E hoje rompemos mais um laço com o esquecimento. A verdade final, sussurrada pelos ventos que varreram Kem, é que não existe vítima, apenas o arquiteto da própria experiência. A confusão, a ansiedade, o vazio que nos assombrava na escuridão, tudo isso era apenas a mente tentando processar dados sem o manual de instrução correto. Agora, o manual está aberto. A sabedoria do escriba divino revelou que você não é um pedaço jogado ao acaso, mas sim um fragmento consciente da fonte, possuidor de um poder criativo que excede em muito a sua compreensão atual. A esperança não é um desejo passivo, mas a convicção inabalável de que, ao dominar os ritmos internos e externos, você se torna o próprio senhor do tempo e do espaço em sua esfera de influência. O conhecimento é a única redenção, pois ele nos liberta da roda cega do karma e nos eleva ao plano da causa consciente, onde o destino não é escrito, mas sim criado. Que a luz que habita no centro do seu ser, a chama trina imortal, seja agora ativada e fortificada. Que a mente se harmonize com o coração e que o espírito comande a matéria, alinhando cada palavra, cada pensamento e cada ação com a lei una e verdadeira. Eu invoco a memória dos mistérios para que o véu da ilusão que ainda possa pairar sobre seus olhos seja rasgado, revelando a majestade e a responsabilidade de ser um portador do fogo sagrado. Que você jamais se curve diante do medo, pois o medo é apenas a ausência temporária do conhecimento. Que a força da serpente Kundalini se eleve, despertando a consciência crística em seu templo, transformando o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Que a bênção do silêncio se instale, permitindo que você ouça a voz da sua própria alma, a única guia infalível neste labirinto existencial. Eis a âncora de todo o aprendizado. A única oração realmente poderosa é a que se manifesta através da ação correta. Você ouviu a verdade. Agora, você precisa ser a verdade. Não retenha essa revelação. Se o eco desta sabedoria vibrou em seu coração, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha, é um sinal de que chegou a hora de acender outras tochas.
A sabedoria de Thoth não foi dada para ser trancada em um pergaminho secreto, mas para ser compartilhada e multiplicada, iluminando os caminhos de todos aqueles que ainda caminham na névoa. Portanto, se você sentiu essa transformação, se o peso diminuiu e a visão clareou, mostre esse caminho para aqueles que você ama. Convido você agora, não apenas a curtir e comentar, mas a assinar o seu compromisso com a luz, inscrevendo-se neste canal como um voto de lealdade à sua própria evolução. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão lutando contra as sombras, para que elas também possam receber a chave. É assim que a grande obra se manifesta, através da comunhão de almas que despertam juntas. Lembre-se disto para sempre. O poder está em você, pois você é um escriba da eternidade. A jornada continua e o universo espera pela sua próxima página. Que a paz profunda e o conhecimento sejam sua eterna herança.